Neste vídeo nós estudaremos algumas noções sobre testes de hipóteses. Especificamente o teste de hipótese para proporção populacional. Mas antes, vamos dar alguma ideia geral. Na estatística, ela está dividida em dois grandes blocos no que se refere aos seus métodos. Um se refere à estatística descritiva, que é aquela que analisa um conjunto de dados, normalmente uma população toda de dados, e através desta análise a gente tenta sintetizar esses dados de forma que a informação do todo fique mais clara. Por exemplo, quando fazemos gráficos ou quando calculamos medida de tendência, medida resumo, tendência central, como média, moda, mediana, variância, desvio padrão. A outra parte da estatística, que é o que a gente vai estudar e introduzir neste vídeo, é a estatística inferencial, que é aquela que nós estudamos uma amostra da população, uma parte da população, e a partir da parte nós queremos tirar conclusões para o todo. Nós queremos, portanto, fazer uma inferência da amostra para a população. Então, esta é a estatística inferencial, e que, por sua vez, também se divide em dois grandes blocos: a estimação e os testes de hipóteses, que é o assunto de hoje. Olha só que interessante. Uma pessoa observa uma população e faz uma conjectura sobre essa população. Por exemplo, ele olha para a população e diz: eu acredito que 30% desta população é careca. Essa é uma hipótese que ele levanta sobre esta população. Para verificar essa hipótese, o que ele pode fazer? Ele pode retirar uma amostra aleatória desta população, observar apenas a amostra e verificar nesta amostra qual é a proporção de pessoas carecas. E confrontar a proporção da amostra com a hipótese que ele levantou inicialmente sobre a proporção de carecas na população. Então, como exemplo, ele fez uma pesquisa e chegou à conclusão que a proporção de carecas nesta amostra é 5%. E ele tinha uma hipótese sobre a população de 30%. Bom, qual é a conclusão então? Ele diz, 5% não está nem perto de 30%. Portanto, eu rejeito a minha hipótese inicial de que a população, 30% da população é careca. Esse é uma forma uma forma de explicar, de exemplificar um teste de hipótese. Mas o que é uma hipótese? A hipótese é uma conjectura sobre um parâmetro populacional. Por exemplo, é uma afirmação que eu faço sem ter certeza sobre uma média, por exemplo, de uma característica da população. Por exemplo, eu acredito que 30% desta população preferem o produto A. Eu acredito que 30% da população prefere o candidato A para as eleições deste ano. Também poderia ser sobre a média, né? A média da altura das mulheres desta determinada região é 1,65 m. Eu acredito nisso. Estou fazendo uma conjectura sobre a média da idade, por exemplo. Então, a hipótese deve ser estabelecida antes da análise. Olha, um exemplo eu acredito que a proporção de pessoas com Covid-19 em São Paulo é 18%, na cidade toda. Por que eu estou levando uma hipótese? A gente não sabe qual é. Não foi feito o teste na cidade toda. Então, mas eu acredito que é 18%, porque eu acredito, por exemplo, que os dados que o governo informa são dados baseados nas pessoas que
que foram procurar atendimento médico. Mas tem muita gente que não foi procurar atendimento médico e que tem Covid-19. E outros nem sintomas têm. Então eu acredito que o número de pessoas contaminadas é muito maior do que o governo afirma. Então, essa é uma hipótese. Eu preciso provar a minha hipótese, eu preciso testar, na verdade, a minha hipótese. Por enquanto, se eu tenho essa informação, se eu faço essa afirmação, eu só tenho uma conjectura, ou seja, eu tenho uma hipótese. Então, como nós dissemos, a inferência é concluir para o todo informação que eu obtive através da amostra. Tem dois tipos de inferência, a estimação e o teste de hipótese, que faz parte da inferência estatística. Tem um exemplo muito simples que elucida bem a diferença de estimação e teste de hipótese e a relação entre os dois. Por exemplo, eu falo assim, faço a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda? Então, a gente sabe que é 50%. Outra possibilidade. Eu vou lançar uma moeda 400 vezes. E a moeda é honesta. Então eu lanço uma moeda honesta 400 vezes. Qual é o número de caras que eu espero obter? Então, se a probabilidade é 50%, eu lancei 400 vezes, eu espero que saia 200 caras. Então, estou estimando que sairá 200 caras. O teste de hipótese agora. Eu quero saber se uma moeda é honesta ou é viciada. Então, eu lanço a moeda 400 vezes e observo que saiu 200 caras. Então, a partir disso, eu faço uma afirmação sobre a honestidade ou não da moeda. Ou, eu lanço a moeda 400 vezes e saiu 40 caras. Então eu esperava que saísse 200, saiu 40. Baseado nesse resultado, eu faço uma afirmação. Eu faço o teste, na verdade, né? Eu verifico se eu faço o teste, na verdade, se a moeda é honesta ou é falsa. Na verdade, funciona assim. Eu tenho uma hipótese inicial. Então, por exemplo, acredito que a minha moeda é honesta. Minha hipótese inicial. Lancei a moeda 400 vezes. Saíram 40 caras. Baseado nesses 40 caras, eu faço uma afirmação sobre a honestidade ou não da moeda. Lembrando que eu esperava que saísse 200 e saiu 40. Então, esse é o raciocínio do teste. Isso pode ser aplicado em outras situações, né? Eu quero saber qual é a proporção de votos de um candidato. Essa é uma estimação. Agora, quando que isso passa a ser um teste de hipótese? Eu quero saber se o candidato A vencerá as eleições. Daí passa a ser um teste de hipótese. Outro exemplo é qual é a proporção de motoristas habilitados na cidade de São Paulo, que tiveram suas carteiras apreendidas após a vigência da nova lei de trânsito. Aí eu retiro uma amostra e chego em 2,1%. O teste de hipótese. A proporção de motoristas da cidade de São Paulo que tiveram suas carteiras apreendidas após a nova lei é maior do que 2% ou não? Ou seja, a minha amostra deu, por exemplo, 2,1%. Será que esse 2,1% me garante que a proporção de motoristas habilitados de São Paulo que tiveram suas carteiras apreendidas após a nova lei é maior que 2%? Será que existem evidências estatísticas para eu afirmar que esses 2,1% é maior do que 2%? Evidentemente que o número 2,1 é maior que o número 2. Entretanto, eu tenho que levar em consideração que o número 2,1 foi obtido através da amostra. E eu quero fazer uma inferência para a população toda. Então, do lado direito, no teste da hipótese, eu quero a proporção de motoristas habilitados de São Paulo.
que tiveram suas carteiras apreendidas após a nova lei. E o 2,1 eu obtenho através de uma amostra. Então eu sempre estou comparando a minha amostra com aquilo que eu quero na população. E aí a questão de saber se o 2,1 é suficientemente maior que o 2 para eu fazer essa afirmação. Essa é a ideia. Bom, em estimação, o objetivo é estimar o valor desconhecido de um parâmetro, por exemplo, média ou proporção, porcentagem. A estimativa é baseada no número X de indivíduos com determinada característica na amostra, de um tamanho N. Então, pensa que é na amostra. Agora, o teste de hipótese é outra questão. Se o objetivo for saber se o valor X nessa amostra dá ou não suporte para uma conjectura sobre o valor P, trata-se então de um teste de hipótese. Ou seja, voltando à questão dos motoristas. Eu fiz um teste através de uma amostra e obtive a porcentagem ou a proporção de 2,1%. E agora a pergunta é, 2,1% me dá suporte para afirmar que na população toda o número de motoristas que tiveram sua carteira apreendida é maior que 2%? É esta a questão do teste de hipótese. Veja o seguinte exemplo. Nós queremos avaliar se uma moeda é honesta ou se essa moeda é viciada. Ou seja, queremos testar a hipótese nula. A moeda é honesta. Hipótese nula é sempre a hipótese conservadora. Nós sempre partimos de uma hipótese conservadora. O que é hipótese conservadora ou hipótese nula? É a hipótese que nós acreditamos que as coisas continuam como elas estão. No caso da moeda, a gente sempre parte da honestidade, que é o mais natural da gente pensar. Se eu estou fazendo um teste de medicamento, por exemplo, existe um medicamento no mercado para dor de cabeça e ele faz efeito em 15 minutos. O novo laboratório lançou um medicamento para dor de cabeça e ele afirma que o medicamento novo é melhor que o anterior no que se refere a tempo de efeito. Ele faz efeito em menos do que 15 minutos. Então, a nossa hipótese inicial sempre vai ser a hipótese conservadora, ou seja, que o novo medicamento é igual ao medicamento antigo, que nada mudou. Isso é o conservador, continua tudo como está. Então, como que eu faria no caso do medicamento? Hipótese inicial. O tempo do novo medicamento é igual a 15 minutos. E depois a hipótese alternativa. Qual seria a hipótese alternativa no caso do medicamento? O tempo do medicamento é menor, do medicamento novo é menor do que o medicamento antigo, portanto ele faz efeito mais rápido. No caso da moeda temos hipótese nula ou hipótese inicial. A moeda é honesta. A gente parte sempre da honestidade. A hipótese alternativa, a moeda é viciada, ou a moeda não é honesta. Em linguagem estatística, a gente vai escrever da seguinte maneira. H ou H0, às vezes a gente costuma utilizar a terminologia H0, ou essa aqui, a gente também costuma escrever HA, hipótese alternativa. Então, a hipótese inicial, a probabilidade da moeda é 50%, ou 0,5. A hipótese alternativa, a probabilidade não é 50%. E se não é 50%, essa moeda não é honesta. Porque as moedas honestas, a chance de sair cara ou coroa é a mesma. No caso especial de teste de hipótese sobre a população, sobre a proporção populacional P, temos a hipótese nula, que é a afirmação sobre P geralmente relacionada a um valor de referência, ou uma especificação padrão ou histórica, é o que nós falamos do medicamento. E a hipótese alternativa é a afirmação P que suspeitamos ser verdadeira. Então, no caso do medicamento novo é 15 minutos. O laboratório lançou um novo medicamento e afirma
que o tempo dele é menor. Então, ele espera o laboratório que, de fato, o tempo do novo medicamento seja menor. Então, ele faz o teste. Ele só faz o teste porque ele acredita que a hipótese alternativa é verdadeira. Por isso que ele está fazendo um teste. Porque se ele achasse que a hipótese nula era verdadeira, que o medicamento era igual ao outro, ele não precisava fazer teste nenhum. Nem precisava lançar um novo medicamento no mercado, porque já existe um medicamento antigo igual àquele. A proposta dele é que o medicamento dele é melhor. No nosso exemplo, o parâmetro é a probabilidade P de sair cara. Então veja bem, ó, se considerarmos, vamos lançar a moeda 12 vezes. O que é o nosso X? Vai ser o número de caras obtidas nesse lançamento. Nesse caso, teremos uma distribuição binomial com N igual a 12. E esse P, no caso da moeda, 0,5 é a probabilidade de sair cara em um lançamento. Só que haverá 12 lançamentos. Se observarmos, em 12 lançamentos, se observarmos 5 caras, o que podemos concluir? Que a moeda é honesta ou não? Aqui vale a gente lembrar a questão do valor esperado. Então, se eu lanço uma moeda 12 vezes, quantas caras eu espero obter? Se a probabilidade é 50%, 50% de 12 dá 6. Então, se eu lançar uma moeda 12 vezes, eu espero, o valor esperado é 6. Mas saiu 5. Então, qual é a conclusão que eu tiro sobre a honestidade dessa moeda? Ela é honesta ou não é honesta? E se observarmos 4 caras, qual a conclusão? Ou 10, qual a conclusão? Podemos considerar então uma regra de decisão. A regra é o seguinte: eu defino uma quantidade de caras para eu aceitar a honestidade dessa moeda, ou o contrário, eu defino uma quantidade de caras para eu rejeitar a honestidade dessa moeda. Por que eu preciso definir? Porque se o valor esperado é 6, eu posso dizer o seguinte: se sair exatamente 6, eu digo que essa moeda é honesta. Se não sair 6, eu digo que a moeda é viciada. Entretanto, eu posso pensar, mas uma moeda, mesmo a moeda sendo honesta, nem sempre vai sair exatamente 6 caras. Pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Nesse um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, que eu vou criar a minha regra de decisão. Ou seja, eu vou ser um pouco flexível para decidir quantas caras devem sair para eu dizer que a moeda é viciada. Não precisa ser exatamente 6. Alguém, no caso o pesquisador, define essa flexibilidade para tomar essa decisão. Então o exemplo é, a pessoa definiu que se sair 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11 ou 12 caras, ele rejeita a honestidade da moeda. Ou seja, vai dizer que a moeda é viciada. Caso contrário, ele não rejeita, então a moeda vai ser concluída que a moeda é honesta. Denominamos esse conjunto 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, região crítica do teste, ou região de rejeição. O que o pesquisador está entendendo? Que se sair 1, 2, ou 3, ou 9, 10, 11, ou 12 caras, está muito longe do valor esperado 6. Ou seja, é possível sair 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 caras? Sim, é possível. Mas é pouco provável. Então, o que o pesquisador pensa? O raciocínio do teste, né? É pouco provável acontecer isso. E se acontecer, eu vou apostar que a moeda não é honesta. Porque é pouco provável acontecer isso. Então, essa região 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 é chamada região crítica do teste. Se eu lançar a moeda, portanto, 12 vezes e sair um desses valores,
eu não aceito a honestidade da moeda, eu rejeito a hipótese da honestidade e, portanto, eu vou cair na rejeição. Caindo na rejeição, eu vou fazer a afirmação que a moeda não é honesta. Então, olha só, a região de rejeição é a parte vermelha. Se sair qualquer valor na parte vermelha, a hipótese inicial da honestidade é rejeitada. Entretanto, sobraram os valores 4, 5, 6, 7 e 8. Então, o valor esperado é 6. Eu estou sendo flexível para a aceitação da honestidade da moeda. Então, se sair 4, 5, 6, 7 ou 8 caras, eu vou dizer assim, não existem evidências suficientes para afirmar que a moeda é desonesta, é viciada. Então, se sair 6, eu aceito que a moeda é honesta. Mas se sair um pouquinho mais, um pouquinho menos, que é 5, 7, 4 ou 8, eu também vou aceitar que essa moeda é honesta. Então, eu jogo uma moeda e saíram duas caras. Qual seria a conclusão baseado neste critério? A conclusão, evidentemente, que já vimos, que esse x, que é x igual a 2, duas caras, ele pertence à região crítica, à região de rejeição. Portanto, eu rejeito a hipótese inicial. Qual é a hipótese inicial? A hipótese inicial que a moeda é honesta. Eu rejeito a honestidade. Logo, eu concluo que essa moeda é viciada. Agora, uma outra situação. Joguei a moeda e saíram 4 caras. O 4 não está na região de rejeição. Portanto, eu não rejeito a hipótese inicial e vou para a aceitação da hipótese inicial e digo que a moeda é honesta. Numa situação ou na outra, eu corro o risco de errar. Ou seja, será que a conclusão está correta? Na situação anterior. Se sair duas caras, eu digo que a moeda é viciada. Mas pensemos o seguinte. Uma moeda honesta pode sair duas caras? Uma moeda honesta pode, se eu lançar 12 vezes, pode ser 3 caras? Lançando 12 vezes uma moeda honesta, pode ser 9 caras, 10 caras, 11 caras, 12 caras? Evidentemente que pode. Mesmo sendo honesta. Então, quando eu faço essa afirmação, saiu 2, saiu 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 caras. Eu faço essa afirmação que a moeda é viciada, eu estou correndo um risco de errar. Porque moedas honestas também podem sair 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12. Apesar de ser pouco provável, é possível. Sendo assim, eu posso calcular a probabilidade do meu erro. E é isso que interessa para a gente. Fazer uma afirmação e saber qual a probabilidade dessa afirmação ser verdadeira e qual a probabilidade dessa afirmação cometer um erro, ser uma afirmação falsa. Estatisticamente falsa, ou seja, existe uma probabilidade de cometer um erro. O importante é a gente calcular essa probabilidade. E que não é complicado. Porque se eu calcular a probabilidade de sair 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11 ou 12, eu estou calculando a probabilidade de cometer um erro nesse teste. Porque moedas honestas também podem acontecer isso. E a minha regra de decisão é, se sair duas caras, ou 3, ou etc., eu vou considerar que a moeda não é honesta. Portanto, ela é viciada. Então, isso aqui temos um tipo de erro, e aqui teremos um outro tipo de erro. Bom, a regra de decisão, então, se x pertence à região crítica, rejeitamos. Se x não pertence, não rejeitamos. Ao decidir pela rejeição ou não da hipótese nula, H, podemos cometer dois tipos de erro. O erro do tipo 1, rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Ou seja, afirmar que a moeda não é honesta, que a moeda é viciada, quando na verdade ela é honesta. Esse é um tipo de erro. Mas também tem um outro tipo de erro, chamado erro tipo 2. Eu não rejeito a moeda quando eu deveria ter rejeitada, porque ela é falsa. Ou seja, eu afirmo que a moeda é honesta quando, na verdade, ela é viciada, desequilibrada. Então, temos que considerar sempre
no teste de hipótese que a gente pode considerar cometer dois tipos de erro. Para ficar bem claro a questão do erro, a gente pode pensar no erro do Poder Judiciário. Um juiz está julgando uma pessoa. Então, pela lei, uma pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então, baseado nessa ideia, tem o réu. Eu olho para o réu, eu, juiz, você, juiz, olha para o réu, se deve partir do princípio, esta pessoa é inocente, até que se prove o contrário. Então, a hipótese inicial, a hipótese conservadora, a gente parte da inocência. No caso da moeda, eu parto da inocência da moeda, ou seja, a moeda é honesta. Eu não vou dizer que começar o teste dizendo que a moeda é viciada. A moeda é honesta. Então, eu parto da inocência. Qual é a hipótese alternativa? A pessoa é culpada. Então, qual é o erro tipo 1 no caso do julgamento lá do juiz? A pessoa é condenada apesar de ser inocente. Então, o erro do tipo 1 é condenar um inocente. Agora, tem um outro tipo de erro. A pessoa é absolvida apesar de ser culpada. Então, os dois erros não são desejáveis. Na verdade, a gente não deseja erro nenhum. Ou seja, não é bom condenar os inocentes, como também não é bom absolver os culpados. Entretanto, na justiça, o erro do tipo 1 é considerado mais grave. Então, a justiça procura reduzir a possibilidade de cometer erro tipo 1, pois entende-se que é mais grave condenar inocentes do que absolver criminosos, porque segue o princípio indúbio pro réu. Ou seja, em dúvida, o réu é absolvido. Por que tem esse princípio? Porque é muito grave você condenar um inocente. Bom, essa é só um exemplo do judiciário. Agora vamos voltar para a estatística. Já estudamos os tipos de erro e agora o que a gente pretende estudar é como calcular a probabilidade de cada erro. E esse cálculo de probabilidade nós veremos na parte 2 deste vídeo.